pontos é desafiador, né? Porque no momento de taxa de juros alta, NTN alta, o investimento em fundos imobiliários, de um lado, para quem já estava investido, apresenta um retorno que não é bom, né? Um retorno ruim. Do outro lado, uma oportunidade de quem vai investir recursos novos. E o mais interessante, né? Eu tive o lado positivo de moderar esse mesmo painel ano passado. E eu noto duas coisas bastante diferentes. Primeiro, que as previsões do ano passado não se concretizaram. O pessoal achou que efetivamente o fundo de escritório estaria num momento melhor do que está agora. Do outro lado, tem um otimismo. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta, né, para os debatedores sobre a perspectiva do retorno em 1 ano e 3 anos. E antes o otimismo só vinha numa janela de 3 anos. Agora já tem um otimismo de que a classe de fundos de escritório vai performar melhor que outras em 1 ano. Se é uma verdade ou não, é uma grande pergunta, né? Mas, então tem de um lado um momento difícil, do outro uma oportunidade interessante. Um outro ponto interessante é o grande descolamento que tem entre o cenário macro e o micro imobiliário. Então, no micro imobiliário, que é o mercado de escritórios por si só, ele está muito saudável. A vacância está caindo, as locações estão ocorrendo, o preço de locação está subindo, ou seja, todas as variáveis que antes eram questionáveis por conta da pandemia, né, do choque que ocorreu, por uma oferta existente grande, por exemplo, na Chucro e Zaidan, hoje em dia não existe mais. Então, esse micro está muito saudável. Do outro lado, olhando de um ano para cá, o macro piorou muito, né? Então, juros mais altos, toda essa dinâmica difícil, mas compensada de certa forma com alguns outros indicadores que estão bons. Tem um pouco esse lado entre a dicotomia do imobiliário, escritórios, versus o investimento na classe, né, que pega não só fundos de escritórios. O Pátria, né, que consolidou duas famílias de produto, os fundos VBI e os fundos HG, né, que vieram lá de Credit Suisse, Reding Grifo, por isso HG, de onde eu venho junto com todo o time, é uma plataforma agora muito relevante e a maior plataforma de tijolo, né, independente. Então estamos falando aí de quase 23 bi de reais total, é a maior do setor em logística, escritório, renda urbana, uma das maiores em CRI, e na parte de securities, né, ou hedge funds, também relevante. Então a ideia é olhar para o investidor, olhar para onde tem investimento, e se isso vai gerar retorno para o investidor e crescer, consolidar, ser uma casa realmente entre as pioneiras e as relevantes do mercado. Então não tem nenhum foco específico, mas agora do lado do escritório está muito difícil a gente imaginar, por exemplo, novas captações. É inviável, né? Com o tamanho de desconto que existe hoje contra o patrimonial. Então acho que em escritório a gente tem que fazer aqui a nossa lição de casa. Por exemplo, no HGRE a gente tem vendido muitos ativos para entregar retorno para o investidor. Então tem outras transações. A VBI, o PVBI continuam sendo tocados pela equipe de gestão da VBI, e aí ao longo do tempo a gente trabalha aí para unificar esses times e as estratégias. Acho que vai ser um ano bem duro. Sim, acho que é difícil a gente imaginar um ano simples, com pouca volatilidade. Acho que o governo, o cenário externo, não dá para imaginar, né, juros que vão continuar altos. Acho que a parte positiva é que a gente sempre conseguiu navegar bem no mercado difícil, porque quando o mercado está muito pujante, de um lado as coisas estão mais estáveis, né, mais positivas, é mais fácil captar dinheiro, mas de um outro os ativos estão muito caros. Então você fica naquela dúvida entre eu participo daquele jogo, né, ou seja, em comprando coisas no mercado que está caro, ou fico fora do jogo. A gente até tem uma carta famosa que a gente escreveu no HGRE que a gente chamou de Out of the Game. Quando o mercado veio pós-pandemia, a gente falou, nesse mercado eu tô fora, eu não sou comprador. Então, a parte positiva do mercado mais difícil é que as transações tendem a ficar melhores, porque tem menos dinheiro disponível, logo quem está comprador vai ter um poder de barganha maior em negociar. Então, tem esse lado positivo. A questão é como você vai arrumar esse dinheiro que não vai estar disponível, né? Mas acho que vai ser um ano ainda difícil. Agora, eu tendo a acreditar que o lado da economia real continua saudável. Eu acho que para o início de 26 ele começa já pegando ali a discussão de eleições, talvez um pouco mais difícil, mas ele chega até o final de 25, acho que ainda na onda, na continuidade do que tem hoje, de um PIB que cresce, de um desemprego que é baixo, mas talvez chega no final de 25 um pouco mais desgastado do que está hoje.